Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite. Vocês estão bem? Sairemos daqui melhores. Isso é porque nós estamos nos expondo a essa palavra poderosa. A palavra, ela sempre produz uma melhora significativa na nossa vida. Porque mudança, quem produz é o Senhor Jesus. Amém? Mas eu estava ali ouvindo a ministração da música, né, todo esse momento tão especial, e veio ao meu coração algo que muitas vezes as pessoas elas não entendem. É que esse momento não é um momento para nós sermos meros espectadores. Esse é um momento para nós participarmos. Amém? Porque culto não é um lugar onde você simplesmente vai receber. O culto é um lugar onde você vai dar. A palavra culto significa serviço voluntário prestado ao Senhor. Então é um momento onde você dá algo para Deus. Dá o seu louvor, a sua adoração, não que você não dê essas coisas, né, em outros momentos. Mas aqui existe um momento especial e eu creio que existe também uma unção coletiva para todo esse fluir de Deus através de tudo que acontece aqui nesse lugar. Então não saia daqui com aquela ideia de que o culto não foi bom. Porque quando o culto não é bom, foi porque você não ofereceu aquilo que deveria oferecer para Deus. Culto bom é aquele culto onde nós oferecemos algo para Deus. Por isso, todo esse momento de louvor, de música, momento de entrega, de dízimos e ofertas, o momento da palavra, porque no momento da palavra você se coloca totalmente à disposição de Deus. Ou seja, é um momento onde você se entrega para receber essa palavra. Eu costumo dizer que o maior inimigo da unção é a distração, e é nesse momento que o diabo usa. Ele acaba, né, agindo através de algumas brechas que a gente dá. Momento de distração, enquanto a palavra está sendo ministrada, você está pensando, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Vou ter que acordar às 6 horas da manhã, tenho que pôr o menino para a escola, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não! Esse é o momento da entrega. Incline o seu coração e os seus ouvidos para tudo aquilo que o Senhor tem para falar com você nesta noite. Para mim, nada mais é do que uma honra, um privilégio estar com vocês, conhecer um pouco mais dessa família maravilhosa. Jesus, ele não veio abrir empresas, né? Empresas têm placas, mas ele veio gerar um corpo. E quando eu vejo igrejas, né, parceiras do Ministério Verbo da Vida e parceiras do Rema, isso é mais ainda nítido. Jesus, ele veio gerar um corpo. Em todos os lugares nós podemos ver uma parte dessa família maravilhosa que é a família de Deus. Amém? Quero agradecer o convite, o pastor Tony, a esposa, né, todos os meus alunos desse ano de 2021 e os alunos do ano de 2022. Tem algum aluno aí? Amém? Deixa eu te falar uma coisa, 2022 é o seu ano. Com a visão, vai chegar a provisão. Você pode ter certeza disso. E essa palavra, se ela não fosse tão boa, essa palavra rema, o seu pastor e a esposa não estariam lá conosco. Então, se eles estão juntamente com a direção, né, com a diretoria, com a liderança, é porque é uma palavra boa e que tem produzido um acréscimo, um crescimento aqui neste lugar. Amém? Eu estou muito feliz em estar aqui. Estive aqui na sexta-feira participando da vigília. E eu havia até, inclusive, quando eu recebi o convite, pensado em algumas, algo para falar com vocês, mas quando eu cheguei na sexta-feira, o Senhor mudou tudo. E eu gosto muito de seguir as direções do Espírito Santo. E qual foi o motivo dessa mudança? Foi justamente esta palavra, recomeço. E essa noite eu quero falar sobre recomeçar. Você está preparado? Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Provavelmente você já conhece esse versículo, mas nós vamos começar daqui e o Espírito Santo ele vai direcionar o restante do caminho. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é
uma nova criação. As coisas velhas ou as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que surgiram coisas novas. Querido, esse versículo, ele mostra justamente o caráter de Deus, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, e como que ele agiu no curso da humanidade. Porque aqui está falando a respeito daqueles que nascem de novo, daqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não é simplesmente estar na igreja, não é simplesmente estar em um culto, assistindo. Não, estar em Cristo é ser alguém que nasceu de novo. Estar em Cristo é fazer de Cristo o seu Salvador e principalmente o seu Senhor. Porque muitos querem Jesus como Salvador da sua alma, da sua vida, mas eles se esquecem que o mesmo que salva é aquele que é o Senhor. E Senhor, essa palavra é uma palavra curios, que significa aquele que é dono. Ou seja, você tem um dono, você tem um proprietário, você tem um Senhor que é Cristo Jesus. E é Ele que precisa direcionar a sua vida, guiar as suas decisões. Amém? E aqui deixa claro que se alguém, qualquer que seja a pessoa, aqui não tem falando a respeito da raça, a respeito da etnia, a respeito do local onde essa pessoa nasceu. Não, se alguém, é alguém, pronto, é pessoa. Então qualquer pessoa, se ela está em Cristo, ela não será um dia, quem sabe, porventura talvez, não, ela é uma nova criação. Em algumas versões diz criatura, mas eu gosto muito mais dessa versão que diz criação, porque essa palavra criação, esta é a palavra no original grego, porque essa palavra criação significa uma nova espécie. Não sei se deu para você entender, mas quando você está em Cristo, você deixa de ser aquela pessoa e se torna uma nova. É uma nova espécie, porque agora é uma nova espécie em Cristo Jesus. E o versículo continua dizendo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, e aí, portanto, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, Ele é o Deus do tudo novo, Ele é o Deus de novidade. Deus não é o Deus do velho, do arcaico, do antigo, Ele é o Deus do novo. Por isso é tão importante essa palavra recomeço, começar de novo, e de novo, e de novo. Amém? Deus, Ele é especialista em recomeços. Você crê nisso? Foi assim comigo, com certeza com você e com tantos outros. Existe uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. E esses recomeços ou um novo nascimento, nada mais é do que uma nova chance, do que uma nova oportunidade. Deus, Ele zera a conta, pronto, está tudo pago, consumado lá na cruz do Calvário. Agora Ele te dá uma folha em branco, para que você agora, em Cristo Jesus, reescreva a sua história. Eu gosto de pensar nesse Deus de recomeços, Deus que faz tudo novo. Quando você chega lá em Gênesis, no início de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Deixa eu te falar uma coisa, Deus jamais criaria algo sem forma e vazio. Tudo que Deus fez é perfeito. O que a gente entende nesse versículo é que existe ali um lapso temporal, um tempo, que não existe uma explicação, talvez, muito tranquila, né? Ou talvez que as pessoas vão interpretar ou entender com muita facilidade, mas é o que nós cremos através dos estudiosos, através dos teólogos, é que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, Ele criou os céus e a terra, perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Acontece que vem a queda de Satanás, e a queda de Satanás desestrutura o sistema, e aí aquilo que Deus havia criado, perfeito, acaba se desestruturando. Então nós temos, e aí chega Deus e começa a colocar ordem no caos. Então Ele diz, haja luz e houve luz, haja isso e houve aquilo. O que nós temos aqui é Deus de recomeços.
No princípio ele fez, aconteceu algo que desestruturou, mas aí ele volta e recomeça. Amém? Eu creio nesse Deus de recomeços. Deus, ele sempre está recomeçando coisas em nós e através de nós. E quando nós entendemos esse princípio divino do caráter de Deus, nós vemos isso não como uma desculpa para errar, mas como uma alegria, como uma oportunidade para recomeçar. Em Cristo Jesus nós temos um novo coração. Em Cristo Jesus, na ressurreição, nós teremos um novo corpo. Em Cristo Jesus, na ressurreição, no final de todas as coisas, nós teremos novo céu e a nova terra. Você acha que o nosso Deus é Deus de coisas velhas? De forma alguma. Ele é o Deus de tudo novo, de novo, de novo e de novo. Amém? Aleluia. Tem um versículo lá em Isaías, por gentileza, Isaías, capítulo 43. Eu já fiquei um tanto quanto intrigada com este versículo, porque Isaías, capítulo 43, no versículo 18 e 19, vocês acharam? Podemos? Diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Ou seja, não fique lembrando daquilo que se passou, nem considere as coisas antigas. Agora, perceba que isso aqui não tem a ver, não é um incentivo para a ingratidão, de forma alguma. Mas o que nós temos aqui é um incentivo para você imaginar que Deus, ele pode fazer mais e melhor. Que Deus, ele não se basta através de um tempo, de uma estação na nossa vida, de um feito. Querido, ele fez algo tremendo em nós, mas ele pode fazer algo mais tremendo ainda. Amém? Então diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. E quando eu olhava isso aqui, eu ficava pensando, mas quais são essas coisas passadas e essas coisas antigas que o profeta está dizendo? Se você olhar os versículos anteriores, você vai perceber que ele está falando a respeito de quando Deus libertou o povo, atravessando aquele povo pelo mar. Foi um grande feito, foi algo tremendo, algo maravilhoso. Mas aí Isaías diz, olha, não fique pensando nisso. Deus, ele fez isso, libertou o povo lá no meio do mar, fez com que o povo passasse com os pés secos, enxutos, abriu o mar para o povo passar. Ei, mas Deus, ele é maior ainda. E ele continua sendo Deus. Então você não pode resumir o Deus Todo-Poderoso por uma única ação. Ele continua sendo Deus. Se ele fez isso, ele pode fazer coisas maiores. E aí por isso ele diz, eu faço uma coisa nova. Imagine, Deus, ele quer fazer coisas novas. Tudo que você passou, maravilhoso, e eu penso muito nisso, porque às vezes a gente pensa em se esquecer apenas de coisas ruins do passado. Não, às vezes a gente precisa se esquecer até mesmo das coisas boas, porque a gente acaba colocando Deus numa caixinha de tempo. Deus, ele fez isso no passado, agora não tem como ele fazer mais nada. Não! Aquilo que Deus fez foi só o start, foi só o começo, para coisas maiores e coisas melhores. Amém? Então ele diz, eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Será que vocês não perceberam os pequenos começos? Ou as coisas novas que estão por vir? Talvez muitos pararam na época antes da pandemia, pré-pandemia. Ai, porque naquela época era bom demais, porque era assim, era assado. Não, querida, existem muito mais coisas, e é por isso que nós estamos aqui. Uma das coisas que eu percebi com essa pandemia é que ela não parou a igreja. Porque o inferno, ele não pode parar a igreja. A pandemia, ela não parou a igreja. Nós estamos mais fortes. Nós estamos mais ousados, nós estamos mais unidos, nós estamos mais cheios da palavra. Aleluia! Existem coisas novas
E elas estão chegando, e muitas vezes nós não percebemos, porque a gente fica pensando ali, mas era tão bom. Não, bom é agora. Olha, nós estamos aqui, esse é o tempo das novidades de Deus. Seja bem-vinda a um tempo de novidade. Eis que eu faço coisas novas. Já está chegando, será que você não percebe? E aí ele diz, porei caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que significa isso? Deus está querendo dizer que eu vou fazer coisa muito melhor do que abrir o mar. Se você viveu uma grande experiência com Deus, entenda, você pode viver outras tantas mais. E outras tantas maiores. Um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, eu vou colocar rio onde não tem. Eu vou colocar um caminho no deserto. Lugares improváveis. Ventos favoráveis e portas abertas. Coisas que nós ainda não experimentamos, mas o nosso Deus, Ele é o Deus de coisas novas. Novo, de novo, de novo e de novo. Amém? Salmo 40. Aleluia. Glória a Deus. Não dá para a gente ficar com a mentalidade daquilo que já passou. Já passou, amém, glória a Deus, Senhor, nós somos gratos, mas existem coisas maiores. E muitas vezes o diabo, ele quer nos colocar nesse tempo, do passado. E a gente acaba não percebendo isso e não vivendo as grandes experiências que Deus tem para nós. O Salmo 40, ele é um salmo profético. Na verdade, nós chamamos de salmo messiânico. Porque o Davi aqui, ele está falando a respeito de Jesus. Então, no versículo 2, ele diz o seguinte: tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Está falando a respeito de Jesus, do plano da redenção. O que Deus fez com a humanidade? O que Deus fez comigo? O que Deus fez com você? Ele nos tirou de um poço de lama, de um lamaçal. Isso significa nos dar uma oportunidade. Porque esse poço de lama, esse lamaçal, eu sempre falo isso nas minhas aulas, nada mais é do que areia movediça. E uma areia movediça é o seguinte: se você ficar quietinho, você afunda. E se você se mexer, afunda mais rápido ainda. Você está sem saída. Então, quem nos tirou foi Deus, em Cristo Jesus. Por isso que nós temos uma oportunidade, uma nova chance, um recomeço com Ele. Por isso que é em Cristo Jesus que tudo se fez novo. E nos colocou numa rocha firme, ou colocou os nossos pés numa rocha. Essa rocha é Cristo, essa rocha é a palavra. Mas, o versículo 3 diz: pôs na minha boca um cântico velho, novo. Está na hora de cantar um cântico novo. Não dá para ficar cantando derrota, sofrimento, tristeza, enfermidade. Está na hora de cantar vitória. Está na hora de cantar cura. Está na hora de cantar prosperidade, abundância, fartura. Ele pôs na minha boca, nos meus lábios, um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Tem uma versão que diz: Ele me ensinou a cantar a sua mais nova canção. É isso que Deus faz. O desejo de Deus é que você amanhã acorde renovado. Tudo novo, de novo. O desejo dele é que você saia daqui renovado. Novo, de novo. Recomeço, querido, não é só para grandes coisas, são para as pequenas coisas do nosso dia a dia. Isso significa que hoje você precisa estar melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Bem-vindo aos recomeços de Deus. Amém? Recomeços, novas chances, novas oportunidades. Deus, Ele deu uma nova chance para Zaqueu. Recomeço. Deus, Ele deu uma nova chance para aquela mulher adúltera, uma mulher apanhada em adultério. Recomeços. E é tão impressionante essas coisas, Deus se movimentando em Cristo Jesus, agindo, mostrando esses recomeços, essas oportunidades, que muitas vezes nós não prestamos atenção, e nós nem damos muito crédito, mas essas histórias são histórias que muitos se confundem com as nossas. Um Zaqueu publicano, cobrador de impostos, odiado pelos judeus,
Mas Deus diz, olha, desce, Zaqueu, porque hoje mesmo eu cearei na sua casa. Uma mulher que foi apanhada em adultério. E aquela mulher, eu fico pensando na cena, assim, tentando imaginar. Aquela mulher andando pelas ruas, com aquela sentença de morte sobre a sua vida. Não tem jeito. Estou perdida, eu vou morrer. Diante de um tribunal farisaico, porque na verdade não era só a mulher, era o homem, porque ninguém adultera sozinho, né? Era a mulher e o homem também que deveriam estar ali. Mas diante daquela cena toda, nós temos essa passagem belíssima. Vamos lá, João capítulo 8. Aleluia. João capítulo 8. Você conhece a história, nós só vamos nos situar aqui. Então, diante desse quadro de sentença de morte, Jesus, ele simplesmente, ao invés de condenar, absolve aquela mulher. A sentença que Deus dá não é de condenação, mas é de absolvição em Cristo Jesus. Então, aquela mulher, a partir do versículo 7, diz o seguinte: mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Algumas pessoas ficam questionando o que é que Jesus estava escrevendo. Querido, se não está aqui é porque não interessa. Ah, mas eu acho que ele escreveu inocente. Não, eu acho que ele escreveu... Ninguém, não é, se não está... Sabe o que nós vamos fazer? Quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta. Pronto. Mas até então, são especulações. Eu acho válido, não tem problema algum, mas não está aqui, porque o importante não era o que Jesus estava escrevendo, mas foi a atitude dele com essa mulher. Então ele inclinou-se e começou a escrever de novo ali no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se, não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Eu acho interessante essa mulher chamar Jesus de Senhor, porque era uma expressão que já demonstrava um sentido de adoração, porque Senhor é Kyrios no grego, que é dono. Amém? Então ela diz: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vou te dar uma chance. Recomece. Vá e não peques mais. Agora, por que Jesus era o único que poderia condenar aquela mulher, não a condenou? Porque ele não tinha pecado por escolha? Porque na verdade Jesus estava dizendo: olha, eu não te condeno porque eu vou pagar a sua pena lá na cruz. Então, já que eu vou pagar a sua pena lá na cruz, eu vou te substituir lá na cruz, não fique preocupada com isso, ao contrário, fique livre. Vá, recomece e não peques mais. Recomeço, de novo, não é desculpa para você andar errado. Mas o recomeço é a alegria de nova oportunidade para você fazer o que é certo diante de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Para a mulher samaritana, a mesma coisa. Recomeço. Tudo se fez novo para aquela mulher, assim como tudo se fez novo para a mulher adúltera, assim como tudo se fez novo para Zaqueu e tantos outros, para mim e para você. E já que nós entendemos esse Deus de recomeços, esse Deus que fez tudo novo, por que não andarmos em novidade de vida? Romanos capítulo 6, versículo 4. Aleluia. Romanos 6,4 diz o seguinte: portanto, nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. A palavra batismo aqui é baptizo, significa mergulhar. Mas não é simplesmente mergulhar em uma água, é mergulhar em Cristo. Porque nova criatura é aquele que está em Cristo, mergulhado em Cristo. Nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de... Eis que tudo se fez novo. O meu desejo não é trazer uma palavra motivacional de forma alguma. O meu desejo é trazer uma palavra inspiracional, para que você seja inspirado a essa novidade de vida. Olhar coisas em você que precisam ser alinhadas e aproveitar esse tempo de recomeços. Porque eu não creio, querido, que esse tema foi colocado aqui por acaso. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Eu acredito em direções de Deus, para nós nos alinharmos ao plano, ao propósito dEle. O recomeço não é só simplesmente através de cultos presenciais, mas é através da presença de Deus dentro de você. A presença de Cristo dentro de você, na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares. É noite de recomeço. Eu creio nisso. Amém? E porque eu creio nisso, eu quero finalizar com uma passagem que eu tenho um carinho muito grande por ela, que está lá em Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16. Vocês acharam aí? Nós temos, logo no início, falando sobre a ressurreição de Cristo. Nós sabemos todo o contexto. Jesus andou por essa terra, cumpriu a sua missão, o seu propósito, amém? Nos dando essa oportunidade de uma nova vida, uma nova natureza, porque nova natureza nós só temos em Cristo Jesus, amém? Mas aqui em Marcos 16, nós temos, logo após a morte de Jesus, nós temos a ressurreição. Porque assim como a morte de Jesus é um acontecimento maravilhoso, histórico, nós cremos realmente, a morte de Jesus, ele não morreu como um herói, ele morreu como sacrifício pelos nossos pecados. A morte de Jesus lá na cruz, ela foi uma morte expiatória, foi uma morte sacrificial, ele nos substituiu lá naquela cruz. É por isso que hoje nós podemos andar em novidade de vida. É por isso que hoje é possível esses recomeços. A primeira novidade que nós tivemos foi a novidade em Cristo Jesus. Então, através do tudo novo em Cristo Jesus, uma nova criatura, isso foi o start para outros recomeços. Porque sem essa nova natureza, querido, não adianta nem você tentar mudar. Porque a mudança verdadeira, ela só vem em Cristo Jesus. Sem essa ação de Jesus, ou essa nova perspectiva de uma vida em Cristo Jesus, as nossas mudanças, elas são passageiras. Sabe quando você tenta se livrar de um hábito ruim? Ou quem sabe de um pecado de estimação? Mas você não consegue porque você não entendeu ainda essa nova natureza que você tem em Cristo Jesus. Porque através dessa nova natureza, o que foi dado foi um start, foi o começo para outras mudanças, para outros recomeços. Amém? Então aqui nós temos essa passagem maravilhosa da ressurreição de Jesus. O cristianismo, ele se baseia muito mais na ressurreição do que na morte, a nossa vitória. Porque nós não adoramos um Deus morto. Nós adoramos um Deus vivo. Diversos outros líderes de outras tantas religiões morreram e continuam mortos. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele continua vivo em nós, dentro de nós. Na verdade, enquanto esteve aqui na terra, Jesus, ele andou no seu corpo físico. Agora, ressurreto, ele continua aqui na terra, andando no seu corpo espiritual, que somos nós, a sua igreja. Porque nós somos o corpo de Jesus. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz com isso. Amém? Com esse entendimento. Que quando eu estou na minha casa, arrumando a minha casa, eu sou o corpo de Jesus, arrumando casa. Amém? Lá no seu trabalho, você é o corpo de Jesus lá no seu trabalho. Se todas as pessoas andassem nessa realidade, as coisas seriam diferentes.
Amém? Mas aqui Marcos capítulo 16 diz, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Versículo 6, ele, porém, lhes disse, não tenhais medo, procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Esse é o lugar onde o puseram. Versículo 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Eu amo esse versículo, principalmente esse versículo. Amo essa passagem, né? Quem não vai gostar da passagem da ressurreição de Jesus, né? Claro. Mas principalmente o versículo 7, porque ele traz aqui um detalhe de recomeço. Aqui diz, olha, as mulheres ali, e o anjo fala, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, venham aqui, vejam o lugar, pronto. Mas olha, vão, ide, vão, falem isso para os seus discípulos. Os discípulos aqui compreendiam os 12, no caso, os 11, né? Aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Dizei aos discípulos e a Pedro. Por que será que o anjo ele fez questão de colocar o nome de Pedro? Porque era Pedro que precisava dessa palavra mais do que nunca. Recomeço. Porque foi Pedro que pouco tempo antes havia negado Jesus. E quando a Bíblia relata Pedro negando Jesus, Pedro ele não simplesmente negou Jesus, dizendo, eu não conheço esse homem. Não, a Bíblia diz que ele começou a amaldiçoar. Ele começou a praguejar. E ele dizia, eu nunca vi esse homem na minha vida. Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Ele começou a juramento para o judeu era algo muito sério. Então a Bíblia diz que ele começou a maldizer, ou proferir maldições e a jurar, eu nunca vi esse homem na minha vida. Pronto, aqui termina quando Pedro nega. Depois nós temos a crucificação, nós temos a ressurreição, e aí você tem esse cuidado de Deus. O anjo aparece e fala, olha, fala para todos, não esqueça de Pedro. É tempo de recomeço. Eu não sei se existem Pedros aqui, que talvez tenha pisado na bola, mas ele não se esqueceu do Pedro. Porque era Pedro que precisava dessa palavra, é tempo de recomeço. Deus, ele estava dizendo de uma forma muito carinhosa, como um pai que ama o filho, não importa, eu continuo te amando. É tempo de recomeço. Amém? O recomeço, de novo, não é desculpa para você continuar pecando de novo e de novo. Não. O recomeço é você entender que está tendo uma nova oportunidade de andar em novidade de vida, de novo e de novo. Querido, meu desejo é ser melhor a cada dia. Sabe como que isso é possível? Graça. A palavra graça, muito além de favor imerecido, ela também significa capacidade, habilidade, recurso, para viver uma vida que realmente manifeste o caráter de Deus nessa terra. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Eu falo que a Bíblia, existe essa seção, a igreja, a seção dos ex-fofoqueiros, ex-mentirosos, ex-invejosos, ex-tudo, porque nós andamos em novidade de vida. Amém? O amor de Deus é tão tremendo, que Ele está mandando um convite para Pedro. Diga para ele, eu vou encontrar com ele.
Diga para ele, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu desejo amanhã estar melhor do que hoje. Você pode ficar em pé? Aleluia. Oh, Pai, obrigada, Pai. Eu desejo amanhã estar melhor do que hoje. Amém? Estar melhor em atitude, estar melhor em amor, estar melhor em paciência, estar melhor em perdão, estar melhor em alegria, estar melhor em generosidade, estar melhor em serviço, estar melhor em oração, estar melhor em comunhão. É tempo de recomeço.